sou a professora Bruna Gargarella, sejam bem-vindos ao meu canal. No nosso módulo de operações fundamentais de hoje, vamos aprender divisão. Vem comigo! Bom, gente, o que eu quero mostrar para vocês hoje é uma maneira alternativa da gente pensar a divisão. Isso pode nos ajudar, inclusive no cálculo mental, como compreender algumas situações que surgem aí no processo de divisão. Trouxe aqui o primeiro exemplo, vou fazer 115 dividido por 5, primeiramente do jeito que a gente está acostumado, que é utilizando o algoritmo. Então, olha só, como que a gente faz isso, né? Vou pegar aqui o algarismo que ocupa a ordem das centenas e vou fazer aquela pergunta. 1. Dá para dividir por 5? A resposta para isso é não. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de agrupamento. E agora eu repito essa pergunta. Qual é o número que vezes 5 dá 11 ou próximo de 11? E a resposta para isso é o 2. 2 vezes 5 é 10. Isso aqui sobra 1. Agora, 1 não dá para dividir por 5, mas eu ainda tenho que descer. Então, agora eu preciso fazer a mesma pergunta. Qual é o número que vezes 5 dá 15? A resposta para isso é 3. 3 vezes 5 é 15. Isso aqui me dá resto 0, me fornecendo, então, que essa divisão é uma divisão exata. Agora, o que eu quero fazer aqui é a mesma divisão, é o mesmo exemplo, só que tentando enxergar o 115 como uma decomposição. Então, como que a gente pode escrever o 115 de uma outra maneira? Posso escrever ele como sendo 100 mais 10 mais 5. Estou separando ele em centenas, dezenas e unidades. Agora, tudo isso eu vou dividir por 5. Então, vou começar aqui pelo 100. Vamos pensar mentalmente, ó. Qual é o número que vezes 5 dá 100? É o 20, né? 20 vezes 5 é 100. Já que eu fracionei esse meu número, né, decompus ele, que é a maneira correta de falar, então eu vou também fazer a decomposição do meu quociente. Agora, qual é o número que vezes 5 dá 10? Essa é fácil, né? É o 2. 2 vezes 5 é 10. E essa pequena operação aqui também me fornece resto 0. Agora, qual é o número que vezes 5 me dá 5? Essa é bem fácil também, aqui só pode ser 1. 1 vezes 5, 5. Agora, basta eu somar esses resultados aqui. 20 mais 2 mais 1, isso aqui me dá o mesmo valor de 23 que a gente tinha chegado aqui no início. Então, vamos para mais um exemplo. Vou fazer também das duas formas, do método convencional, usando o algoritmo, e agora usando essa ideia da decomposição do dividendo. Lembrando que essa parte aqui na divisão, a gente chama de dividendo, e essa que está dentro da chave é o divisor. O que a gente obtém como resultado é o quociente e, possivelmente, o resto, né? O resto pode ser 0 ou diferente de 0. Quando o resto é 0, a gente fala que a gente tem uma divisão exata. Então, olha, vou fazer daquele jeito, começando sempre pelo algarismo que representa a ordem das centenas. Aqui, 3 dá para dividir por 2? A resposta para isso é sim. O 2 cabe uma vez dentro do 3. 1 vezes 2 é 2, isso aqui sobra 1. 1 não dá para dividir por 2, mas a gente tem ainda o que descer, que é o 15. Agora, qual é o número que vezes 2 dá próximo de 15? Aqui a gente tem o 7. 7 vezes 2 é 14. Isso aqui sobra 1. Novamente, 1 não dá para dividir por 2, mas a gente consegue descer esse 8 aqui. E agora existe um número que perfeitamente vezes 2 dá 18, que é o 9. 9 vezes 2 é 18. Isso aqui me dá resto 0. Então, agora eu vou fazer o mesmo exemplo e a nossa ideia é chegar em 179 também. Então, 358 pode ser escrito como sendo 300 mais 50 e mais 8. Esse tipo de divisão é ótimo para a gente treinar o nosso cálculo mental. Então, veja, qual é o número que vezes 2 dá 300? Então, seria o mesmo que pegar qual é a metade de 300, né? Então, isso aqui é o 150. 150 vezes 2 é exatamente 300, resto 0.
Agora, qual é o número que vezes 2 dá 50? Aqui a gente tem o 25. A metade de 50 é 25, né? Então, 25 vezes 2 é exatamente 50. Agora, qual é o número que vezes 2 dá 8? A gente tem o 4. 4 vezes 2 é 8, isso aqui é resto zero. Então, agora, basta a gente somar essas pequenas parcelas aqui do meu quociente para obter o quociente total. Então, eu tenho, ó, 150 mais 25 mais o 4. Maravilha, vamos somar. Então, eu tenho aqui, ó, 5 com 4 é 9, 5 com 2 é 7 e 1 com 0 é 1. Olha, chegamos exatamente no mesmo valor. Seguindo aqui com os nossos exemplos, agora o nosso exemplo 3, eu vou pegar o 111 e dividir por 3. Primeiro, do jeito que a gente está acostumado pelo método do algoritmo, começando sempre pelo algarismo, que representa a ordem das centenas. Então, eu vou fazer aquela pergunta, né? 1, dá para dividir por 3? A resposta para isso é não. Então, eu vou começar fazendo o meu agrupamento. Qual é o número que vezes 3 dá próximo de 11? Então, só pode ser o 3, porque 3 vezes 3 é 9. E agora, 11 menos 9 é exatamente 2. Agora, 2 não dá para dividir por 3, mas ainda tem esse 1 aqui para eu descer. Então, agora, qual é o número que vezes 3 dá 21? 3 vezes 7 é 21. Então, eu também tenho aqui o maravilhoso resto zero. Vou tentar seguir a mesma ideia aqui na divisão por decomposição. Então, ó, 111 é a mesma coisa que fazer 100, mais 10, mais 1, e tudo isso eu vou dividir por 3. Agora aqui, perceba que a gente tem um problema, porque não existe nenhum número que vezes 3, nenhum número inteiro, né? Que vezes 3 me dê 100. Então, eu vou tentar chegar o mais próximo dele. Vou pensar, por exemplo, no 99. Existe um número que vezes 3 dá 99, que é exatamente o 33. 33 vezes 3 dá 99, correto? Vou fazer essa subtração e aqui a gente tem um resto de 1, né? 100 menos 99 é 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o 10. Não existe nenhum número inteiro que vezes 3 me dê 10, mas a gente tem um bem próximo dele também. Quando eu faço 3 vezes 3, isso aqui dá 9, que é o mais próximo de 10 que eu consigo. E de novo, né? 10 menos 9 me dá resto 1. Não existe nenhum número que vezes 3, nenhum número inteiro, que me dê 1. Então, nesse caso, eu vou descer esse 1 aqui, que são todos os meus restos. Agora, o que eu faço com todos esses restos? Eu somo eles. Então, somando esses restos aqui, a gente chega no valor de 3. 1 mais 1 mais 1. Agora, eu faço essa mesma pergunta para vocês. Qual é o número que vezes 3 me dá 3? Só pode ser o 1, né? Então, aqui, 3 menos 3, resto zero. Agora, olha só que legal. Soma essas parcelas de quociente aqui. Eu tenho 33 mais 3 dá 36. 36 mais 1 é 37. Ó, o mesmo resultado, tá? Então, não importa que às vezes a gente não consiga pensar num número que dê o resultado da multiplicação perfeita. A gente pode pensar naquele que mais se aproxima. Isso também ajuda a situações onde a gente não consegue pensar tão rapidamente um número que chegue tão próximo. A gente pode continuar fazendo essas divisões parceladas até com a soma dos restos, tá legal? Então, olha só, gente, seguindo aqui para o nosso exemplo 4, muita gente me pergunta quando que a gente tem ou não que colocar esse bendito desse zero intercalado no quociente. É difícil, às vezes, a gente conseguir perceber isso quando a gente está tão viciado em fazer a divisão pelo método do algoritmo, mas isso fica muito claro quando a gente faz a divisão pelo método da decomposição. Então, olha só, vou fazer para vocês do jeito convencional, seguindo o algoritmo. Então, vou começar aqui, ó, pelo número que representa a ordem das centenas. 6 dá para dividir por 6, que é exatamente 1. Quando eu faço 1 vezes 6, isso dá 6, coloco o oposto e faço o resto. 6 menos 6, 0. Agora, eu vou descer esse cara aqui, que é o 3.
3 não dá para dividir por 6. Eu já desci ele e eu vi que não deu para dividir. Então, aqui, a gente precisa colocar esse bendito desse zero intercalado, porque a resposta foi essa. 3 dá para dividir por 6? A resposta para isso é não. E foi um número que eu já tinha descido, tá? Então, agora, coloquei o zero intercalado, posso seguir a divisão normalmente. Vou descer o próximo número que eu tenho aqui, ó. Formou 30. Qual é o número que vezes 6 dá 30? Exatamente o 5. 5 vezes 3 é 30. Isso aqui, resto zero. É difícil, às vezes, a gente conseguir perceber quando esse zero intercalado ele tem necessidade de aparecer, né? Eu poderia ter descido 3 aqui e ter seguido o barco, mas não faz nenhum sentido. 630 dividido por 6 dá 15. Obviamente, precisaria ser 105. Então, agora, fazendo pelo método da decomposição, isso fica muito claro, porque como a gente decompõe o meu dividendo, a gente também vai ter resultados decompostos aqui no quociente, e quando a gente faz a soma respeitando a operação de adição do jeito como ela é constituída, né, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, a gente vê que não tem como o zero intercalado não existir. Até porque a ideia do zero não é representar o nada. A ideia do zero é guardar a ausência de unidade, né? Ele guarda essa casa para representar a ausência de unidade. Então, veja, vou fazer aqui do mesmo jeito, ó. Vou pegar os 600 mais 30. É assim que a gente decompõe os 630. Vou dividir isso aqui por 6. Vou seguir essa mesma ideia, ó. Qual é o número que vezes 6 me dá 600? Só pode ser o 100. 100 vezes 6 é 600. Maravilha? Veja, eu nem precisei colocar esse zero aqui na minha decomposição, porque eu sei que alguma coisa mais zero é essa alguma coisa. Então, agora eu vou seguir aqui com 30. Qual é o número que vezes 6 dá 30? É exatamente o 5. 6 vezes 5 é 30, e isso aqui dá resto zero. Agora, olha só o que acontece quando eu somo essas parcelas de quociente que eu tenho aqui. Vou somar o 100 mais o 5. O 5 é unidade, então eu preciso colocar unidade embaixo de unidade. Se eu quisesse até aqui, ó, na soma, preencher essas casas vazias com zero, ele está exatamente cumprindo a função dele, né? Que é marcando a ausência de unidade. Então, aqui, ó, 0 mais 5 é 5. 0 mais 0 é 0. 1 mais 1 mais 0, desculpa, é 1. Então, a gente tem aqui um maravilhoso valor de 105, mostrando o porquê que aparece esse maravilhoso ou maldoso zero intercalado que tanta gente tem dificuldade de compreender. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu quero fazer um exercício com vocês, porque vocês devem estar se perguntando, né? Mas, Bruna, você só está fazendo divisão com um dividendo que possui 3 ordens. Calma, eu vou fazer com números que possuem 4 ordens para mostrar para vocês que essa ideia vai valer para qualquer tipo de divisão, tá? Então, olha só, começando pelo método do algoritmo, vou fazer do jeito que a gente está acostumada, 1648 dividido por 8. Então, veja, 1 não dá para dividir por 8, então vamos fazer o nosso agrupamento. E agora a gente vai pensar, qual é o número que vezes 8 dá 16? Então, eu sei que 2 vezes 8 é 16. Isso aqui me dá um resto zero. Agora, zero não daria para dividir por 8, então eu venho aqui e desço esse 4. A pergunta, 4 é possível de dividir por 8? A resposta para isso é não. Então, a gente vem aqui e coloca o zero intercalado. Bom, agora que eu sei que eu já coloquei o zero intercalado, posso continuar descendo o que eu ainda tenho para descer e seguir a divisão normalmente. Qual é o número que vezes 8 me dá 48? Isso aqui só pode ser o 6. 6 vezes 8 é 48, me dando um resto zero. Dá para fazer do mesmo jeito usando o método da decomposição e olha só que loucura, a gente não vai precisar ficar pensando um número gigantesco para chegar no valor perfeito ideal. A gente pode usar nosso cálculo mental para ver aquele que mais se aproxima e depois trabalhar com aquela ideia da soma dos restos. Então veja, 1648 é a mesma coisa que fazer 1000
mais 600, mais 40 e mais 8. Tudo isso, obviamente, eu vou dividir por 8. E é aqui que começa o barato. Olha só, eu não vou precisar ficar aqui me matando até descobrir um número que vezes 8 vai dar 1000. Eu vou tentar chegar o mais próximo que eu conseguir. E aqui fica fácil para mim, se eu faço 100 vezes 8, isso aqui dá 800. 800 é o que a minha cabeça de Bruna consegue pensar no mais próximo de 1000, nesse caso na agilidade. Então eu vou fazer isso aqui, ó, 100. 100 vezes 8 é 800. Então, vou subtrair 800 de 1000. Fazendo de cabeça aqui, a gente sabe que isso aqui vai sobrar 200. Calma, não se apavora. Vou fazer a mesma coisa aqui com os 600, tá? Eu sei que se eu colocar, por exemplo, o 70 aqui, 70 vezes 8 dá 560. 560 é o mais próximo que eu consigo pensar de 600 nesse momento. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. 70 vezes 8 é 560. É um menos aqui. Eu sei que 600 menos 560 vai sobrar 40. Calma, não se apavora. Vou fazer a mesma coisa com 40. Qual é o número que vezes 8 dá 40? Aqui tem um resultado lindo, perfeito, né? Do jeito que os gregos adoravam lá no passado. Então, aqui, ó, 5 vezes 8 é 40. Vou subtrair, resto 0. E agora, qual é o número que vezes 8 dá 8? Só pode ser o 1. Maravilha? 1 vezes 8 é 8. Resto 0. Você vai falar, Bruna, mas sobrou resto aqui e a conta que deu resto 0. Calma, porque agora a gente pode somar esses restos. 200 mais 40 é a mesma coisa que 240. E olha que lindo, existe um valor que vezes 8 dá 240. E esse valor, vou colocar aqui embaixo, ó, é exatamente o 30. 30 vezes 8, 240. Ó, isso aqui, resto 0. Calma que o resto bateu, vamos ver os quocientes. Preciso somar essas parcelas, né? Então, vai ficar 100 mais 70, mais 5, mais 1, mais 30. Então, vamos somar essa bagaça aqui, ó. 5 mais 1 é 6. Opa, estamos chegando. 7 mais 0 mais 3, isso aqui dá 10. Sobe 1. 1 mais 1 é 2. Olha só que bonitinho como surge o zero intercalado. Ele surge como uma consequência da adição das parcelas dos microquocientes que eu faço quando eu decomponho o dividendo e vou fazendo essa divisão decomposta pelo meu divisor aqui, tá bom? Maravilha, gente? E aí, gostou desse vídeo? Então não mosca, aproveita, se inscreva no meu canal, deixa seu like e comenta aqui se você tem mais alguma dúvida de divisão. Até a próxima!